Olá pessoal, com vocês, professor Luiz Flávio, mais uma vez. Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre a disciplina de língua portuguesa e trabalhar um conteúdo específico que trata sobre os operadores argumentativos. Esse conteúdo está disponível para vocês através daquele material que foi disponibilizado através da Secretaria de Educação, e vocês podem abrir lá o conteúdo que está na página 62 e 63, ou acompanhar também aqui por esse resumo que foi feito por mim, será disponibilizado para vocês através dos professores e sala de aula. Vamos dar início então ao nosso conteúdo para que possamos saber um pouco mais sobre os operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Existem diversas funções que podem ser desempenhadas pelos operadores, como comparação entre argumentos, indicação de pressupostos, entre outras. Cada função possui um conjunto de elementos possíveis para serem utilizados, mas é preciso atentar-se ao contexto de uso, pois ele pode interferir ou modificar o sentido do operador. Mas então, antes da gente dar início e aprofundar mais nesse assunto, vamos entender o que são operadores argumentativos. A argumentação é, segundo alguns linguistas, uma atividade fundamental da língua, tendo em vista que, sempre que falamos algo, movemos conceitos, ideias e valores em defesa de uma visão sobre o mundo. No entanto, além dessa argumentação implícita, quando temos intenção consciente de defender algumas ideias, explicitamos nossa argumentação e, para isso, utilizamos os operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos que utilizamos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção ou o sentido para o qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos como conjunções, como também elementos mais complexos como locuções ou estruturas com mais de uma palavra. Alguns gêneros textuais exigem o uso dos operadores, pois são gêneros que têm o tipo textual argumentativo que possui como intuito principal apresentar um ponto de vista sobre determinado tema, posicionando-se sobre ele e com estratégias de convencimento aos seus leitores ouvintes, visando atraí-los ao mesmo pensamento. Olha só, o operador argumentativo ele serve como ferramenta para a criação de estratégias, para que você possa, através dos operadores, de certa forma, influenciar o leitor, o ouvinte, aquele que você quer, aquele público que você quer abranger, para que esse siga sua linha de pensamento. A função do operador é indicar qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizada pelo autor. Por isso, na hora de escolher um conectivo para evidenciar tais relações, é necessário atentar-se ao sentido desejado, para que a conjunção dê conta de cumprir com a função almejada.
Qual então as funções ou função dos operadores argumentativos? As funções desempenhadas pelos operadores argumentativos são diversas e atendem a diferentes demandas textuais. A seguir, segue uma lista com as principais funções dos operadores argumentativos no texto. Vamos lá. O operador argumentativo pode reforçar o argumento para uma mesma conclusão, quando se utiliza uma série de ideias, todas voltadas a uma mesma conclusão, e uma delas recebe uma ênfase de peso iniciada geralmente por algum elemento que demarca essa importância. Um exemplo delas é a utilização do inclusive. Somar os argumentos para uma mesma conclusão quando se utiliza o operador argumentativo para encadear-se de ideias que se somam a uma mesma conclusão. Introduzir conclusão relacionada a argumento anterior quando se utiliza o operador argumentativo para iniciar-se a conclusão relacionada a argumentos que foram apresentados anteriormente. Introduzir elementos alternativos que levam a conclusões opostas ou alternativas quando se utiliza o operador para criar-se possibilidades ou alternativas de conclusão, ou isso ou aquilo. Você utiliza quando você quer levar a conclusões opostas ou alternativas. É bastante interessante esse tema. Você pode usar também o operador argumentativo para estabelecer a relação de comparação para determinada conclusão, quando se utiliza o operador argumentativo para marcar-se de uma comparação entre ideias que se direcionam a determinada conclusão. Você pode também utilizar o operador argumentativo introduzindo uma explicação, quando se explica alguma afirmação feita anteriormente e utiliza-se do operador argumentativo para marcar-se o início dessa explicação. Você também pode contrapor argumentos de conclusão contrária quando o operador argumentativo marca uma ideia de adversidade com a conclusão apresentada. Ou você pode utilizar também dos operadores argumentativos quando você introduz conteúdos pressupostos, quando se utiliza o operador para indicar-se pressupostos de ideias que serão desenvolvidas. Esse tema é um tema extenso e de certa forma complexo. Por isso mesmo, a gente não pode se alongar demais para que não perca a ideia. Por isso, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Mas em breve voltarei com outro vídeo falando sobre os operadores argumentativos e trazendo alguns exemplos. Peço a vocês que se aprofundem nesse conteúdo, procurem mais fontes de pesquisas, como a internet, livros e, claro, o auxílio do professor de sala de aula, para que esse possa tirar toda e qualquer dúvida pertinente ao assunto. O professor Luiz Flávio vai ficando por aqui, mas nos encontramos em uma próxima videoaula. Até mais e bons estudos!